Fala rapaziada, beleza? Tamo aí de novo pra gravar mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ariel. Tô na saga de gravar um vídeo todo dia. E hoje eu vim contar uma história da minha vida que ocorreu comigo aí. Quem veio pela thumbnail e pelo título já sabe o que é. Mas enfim, dia 19 de abril de 2018, eu iniciei um projeto na minha vida de trabalhar por conta. Eu tinha 19 anos e tentei minha primeira loja de informática, porque eu sempre fui técnico de TI. Então tentei iniciar esse empreendimento, né? E como eu era sozinho, trabalhava eu e um amigo que me ajudava sem cobrar nada, né? Que é meu amigo até hoje. Eu trabalhava sozinho, então eu fazia tudo. Fazia manutenção, atendia o cliente, entregava, buscava. Aquele padrão início de um projeto, né? Você não tem recurso para pagar ninguém para fazer nada. Você tem que realmente fazer tudo e crescer sozinho. E eu fui nessa pegada. Esse foi meu primeiro empreendimento. Depois desse tive outros. Mas, enfim. E no dia 19 de abril de 2018, eu saí de casa, que era na minha casa a empresa, com uma moto que eu tinha. Eu comprei ela naquele ano mesmo, fazia 3 meses que eu tinha adquirido ela, uma CB300, e era uma vontade minha ter uma moto. E quando eu cheguei lá, eu olhei aquela moto, a 300 era uma moto que chama atenção, né? Era a minha primeira moto, eu não tinha muita experiência em andar, mas também não era ruim, tipo assim, sabia andar. E só que eu sempre senti um pouco de receio, sabe? Tipo, não medo, mas receio. E eu usava ela para entregar os notebooks que eu pegava para arrumar, os computadores. Esse amigo meu ia comigo, então ele ia levando uma mochila e a gente ia na casa do cliente entregar o notebook, enfim, o que eu tivesse pego para dar manutenção. E nesse dia a gente saiu de casa, era uma hora da tarde mais ou menos, após o almoço, e fomos fazer uma entrega em um bairro em Ribeirão Preto, que é a cidade que eu moro. E esse bairro é um pouco distante de onde eu moro, de onde eu morava na época. Depois de voltar dessa entrega, a gente estava descendo uma das avenidas principais do bairro. E quando eu passei no cruzamento, eu cruzei a avenida. Eu continuei descendo a avenida que eu estava, que era a mão minha, preferencial. E um carro cruzou essa avenida. Tipo, ele veio na outra rua e fez esse cruzamento. Quando ele passou nesse cruzamento, ele não passou na minha frente e eu bati nele. Eu passei e ele bateu no meio da minha moto. E quando ele se chocou comigo, bateu no meio da minha moto, a moto voou longe. Eu caí bem próximo do veículo e o amigo meu que estava na garupa, ele foi se arrastando junto com a moto. Ele tem um problema de visão e ele usava óculos, né? E o óculos dele caiu longe, ele ficou tipo todo perdido porque não enxergava. E eu esticado no chão, sem conseguir me levantar. E esse acidente, cara, me gerou 2 lesões, assim, muito graves, né? Uma delas foi no acetábulo. Pra quem não conhece, o acetábulo, ele fica no quadril. É basicamente o que segura a sua perna no seu quadril. Eu quebrei o acetábulo e quebrei a tíbia, né? Que é a canela. Que é uma lesão bem, assim, comum. Que é aquela que você põe aquela gaiola, aqueles pinos. Já o acetábulo não é uma lesão comum, é uma lesão diferente. E, cara, foram muitos dias no hospital. Foi cerca de 20 a 25 dias no hospital. Porque quando eu cheguei lá, foi uma lesão, cara, foi uma lesão exposta, né, na tíbia. Então, lesão exposta, bom, eu tava no chão, fui atropelado, voltando ao assunto, eu tava no chão, fui atropelado, e a ambulância chegou pra me buscar. Quando eles chegaram pra me buscar, eles cortaram minha calça, que eu tava de calça jeans, cortou minha calça jeans, e já foi voltando aquilo ali no local. Na hora, o que eles fazem? Eles voltam tipo, se o osso tá exposto, eles tentam voltar pro lugar, passar uma faixa para parar de sangrar, porque não pode ficar sangrando. Nesse momento o corpo tava quente, sangue quente, eu nem senti dor. Foi tipo algo muito rápido. Eles já voltaram na hora a tíbia pro local, que era o que tava exposto, e o quadril foi algo que foi descoberto depois, porque não tava exposto. O som ligou sozinho. Foi algo que foi descoberto depois, porque não estava exposto.
Então foi bem difícil esse momento. Eu tava lá no chão e sol quente, asfalto quente, esperando a ambulância chegar. Quando eles chegam, eles cortaram a calça, remendaram a perna lá com a fita só para poder pôr na ambulância, e com a faixa, né, pôs eu na ambulância. Eu comecei a acalmar e meu sangue foi esfriando dentro da ambulância. A dor, uma das piores dores que eu senti foi quando eu tava dentro da ambulância. A ambulância chacoalhava, né, passava em buraco na rua e mexia, cara, doía muito. Mas após isso, cheguei no hospital, fui pra cirurgia, fiz a primeira cirurgia. A cirurgia de primeira instância foi a da tíbia, porque a tíbia tava realmente exposta, né? Então, tipo, eles já viam que tava quebrado ali. Fiz uma tomografia, mas eles não conseguiram, os médicos não viram a lesão que eu tinha no acetábulo. Então, a primeira semana foi uma semana de recuperação da tíbia, né? E sentia muita dor, e não passava essa dor, que era uma dor no quadril muito forte. E eu reclamava dessa dor no quadril. E um dia eles foram me trocar de cama. E quando troca de cama e você não consegue andar, os enfermeiros pegam no lençol e te passam para outra cama. Nesse dia que foi me trocar de cama, meu quadril saiu do lugar. E foi uma dor assim, uma das piores dores também. E eu gritava muito, segurava com a própria mão, segurava o quadril. E aí eles me levaram para um raio-x e mais um raio-x e descobriram que eu tinha uma lesão no acetábulo, que o acetábulo é essa parte do quadril que segura a perna. E essa lesão é uma lesão muito complicada. Eu tive que ficar alguns dias esperando médico, pois não tinha médico na minha cidade que fazia essa cirurgia. E, cara, foi assim, algo realmente que mudou minha vida, esse acidente. Eu sempre fui, assim, nunca fui atleta profissional, mas sempre gostei muito de esporte. Sempre pratiquei futebol, natação, vôlei, tudo que de esporte que eu sabia jogar, né, eu praticava porque eu gostava, sempre gostei muito. E eu tive que ficar durante um ano todo de cadeira de roda, muleta, recuperando, fazendo fisioterapia, com muita dor, muita sensibilidade. Foi muito difícil, sabe? E eu pedia muito para Deus para que eu pudesse voltar a jogar bola, pudesse voltar a fazer o que eu gostava, né? Que é praticar esporte. E no começo da fisioterapia não foi fácil. Eu comecei de cadeira de roda, depois de um mês consegui levantar da cadeira de roda e consegui dar o primeiro passo. Realmente você esquece como anda, sabe? Você parece criança mesmo. O fisioterapeuta pega na sua mão, vai fazendo você andar aos poucos, devagarzinho. Foi algo muito difícil para mim. E eu sou muito grato às pessoas que estavam comigo naquela época, minha mãe, meu pai, as pessoas que estavam ao meu lado, que me ajudou, porque só nesse momento você vê quanto você precisa de uma pessoa, sabe, para te ajudar. Porque eu tava precisando de uma pessoa para poder me dar comida, porque eu não podia levantar, para poder ir no banheiro, para me ajudar a fazer diversas outras coisas. Então, não foi fácil, foi um momento bem difícil, bem tenso, complicado. Mas, graças a Deus, cara, tudo na vida vem assim, pra te segurar por um tempo, mas depois você vai ser abençoado e vai dar tudo certo. E, cara, hoje eu pratico esporte, jogo futebol, tenho algumas dores nesses locais, mas tô 100% recuperado, e isso foi em 2018. Demora a recuperação, mas se você tá, né, passando por esse momento, ou já passou por esse momento, você sabe, demora, mas ela vem. Ainda mais quando a gente é novo, né? Que nem eu tinha 19 anos. Acredito que com mais idade seria mais difícil. Mas se você fizer certinho a recuperação, você consegue voltar a ter uma vida excelente, consegue voltar a fazer tudo o que você gosta realmente de fazer. E isso mudou minha vida. Hoje eu fiquei com uma lesão, uma sequela, que é não mexer o pé no sentido de trocar a marcha de moto. Eu não consigo fazer esse movimento do pé. Até por esse motivo eu sou PCD, né, pessoa com deficiência, classificado como PCD. Mas graças a Deus estou 100% recuperado. E tô aí, contei essa história pra vocês hoje. Foi a história do meu acidente. Não foi fácil, são lesões difíceis, foi momentos difíceis na minha vida, mas deu tudo certo. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Deixa o like aí e se inscreve no canal.